Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. 2024 chegou e com ele eu voltei a gravar. Eu sumi um pouquinho em 2023 porque era o segundo ano da faculdade, foi muito corrido. E além disso eu tava com muitos mentorados, o que acabou assim, eu tendo que pesar, né? Eu vou terminar o segundo ano bem, passar em tudo, vou fazer um bom trabalho com as mentorias, vou continuar gravando, não conseguia dar conta em tudo, então eu acabei dando uma pausa aqui, mas agora eu tô de volta, tá? 2023 foi muito bom com as mentorias, eu fiquei muito satisfeita com meus resultados, né? Vários mentorados meus conseguiram aumentar mais de 30 acertos no Enem, comparando o Enem 2022 com o Enem 2023. Saíram de 120 acertos para mais de 140, mais de 150, então foi bem legal. E eu vim agora comentar essa prova do Enem 2023, pra gente começar estudando 2024, se você pretende estudar para o Enem 2024, vai ter muita coisa aqui no canal focando nisso, né? Começando por analisar essa prova do Enem 2023, tá? Então eu vou falar pra vocês o que eu esperava dessa prova do Enem 2023, como eu acho que ela foi, né? Como que eu senti que ela foi e o que eu espero para o Enem 2024, tá? Eu não consegui fazer a prova do Enem 2023 no dia em novembro, porque como eu disse, estava muito corrido. Fiz depois em casa, é claro que isso afeta um pouco a sua percepção, você olha com mais calma, né? Mas eu fiz ali dentro do tempo, que o Enem cobra mesmo, né? Pra analisar mesmo as questões, ver o nível, como que tava, o que eu esperava dessa prova, o que eu sentia, o que eu senti dela. Tá, então vamos lá, área por área. Primeiro, linguagens. O que eu esperava de linguagem? Eu esperava que mantivesse o padrão que tem ocorrido nos últimos anos, né, desde 2020, que é uma prova com linguagem mais pesada, que ela te cansa, ela te vence no cansaço, né? 2 horas que acaba fazendo a prova mesmo em 2 horas, com muito texto, você começa a fazer a prova, não dá pra fazer as 45 questões de uma vez, sem pausar, sem trocar, porque é muito cansativo e você acaba perdendo em rendimento. Então eu esperava que viesse uma prova nesse sentido. Vem uma prova nesse sentido realmente. Ela continua uma prova pesada. Senti menos pesada do que o em 2022, tá? Em 2021 também. Achei que a prova, assim, talvez porque eu acostumei com o padrão, vi bastante isso com meus mentorados, talvez porque eu estava fazendo em casa, mas senti a prova um pouco mais, assim, tranquila, digamos assim, no quesito texto. Os textos não estavam tão densos. Estava denso, sim, tinha bastante texto, mas levemente menos denso. Então a prova ainda estava seguindo um padrão, tá? Eu acredito assim, quem treinou muito com texto denso em 2023 conseguiu fazer essa prova sem problema nenhum, principalmente simulado Somos. Acho que Somos pra Enem, dia 1, não mudou minha opinião ainda, continuo achando que é o melhor simulado para treinar, porque ele realmente consegue pesar esse nível de dificuldade de Enem, tá? Fazendo a prova, vi várias questões, eu contei em torno de 10 questões que você conseguiria responder, assim, se você tá bem treinado em linguagem, você conseguiria responder essas 10 questões só com enunciado e alternativas, muito tranquilamente, sem se preocupar, porque estava ali previsível, é o que você espera de linguagens, tá? A prova tem uma leve tendência a vir um pouquinho mais conteudista nos últimos anos, seguir um pouquinho isso. Para Enem 2024, eu espero um pouquinho, talvez, mais densa a prova, acho que um pouco mais é, difícil do que esse ano, tá? Porque eu esperava 2023 um pouco mais difícil que 2022. Só que não foi, achei até um pouquinho mais suave, mas ainda seguindo o padrão. Mas eu espero que pro Enem 2024, se eu fosse estudar pro Enem 2024, eu estudaria esperando uma prova um pouco mais pesada, um pouco mais densa, tá? Então foi minha opinião com relação a linguagens. Com relação a humanas, chave ali, palavras. Você tem que conhecer. Eu já falei isso aqui há vários vídeos falando sobre vocabulário vestibular, vocabulário, principalmente no dia 1. E humanas vem ali para provar várias palavras, algumas até que tinha esquecido o significado delas, mas eu lembrava que elas existiam, né? Vem ali pesando na prova e se você não sabe o significado, a questão pode acabar se tornando um pouco mais difícil. Mas a prova de humanas estava conteudista também, como ela vem, né, cobrando os conteúdos ali, algumas coisas até que bem atuais, né, ali da faixa de Gaza, todas as coisas que estão acontecendo ali, discretamente, porque o Enem nunca cobra uma atualidade atual, assim, né, igual ao vestibular tradicional, mas bem ali, achei bem legal a prova de humanas, nada, não fugiu do padrão, assim, que eu esperava. No mesmo nível que o Enem 2022, eu não colocaria nem muito mais fácil ou muito mais difícil, acho que tá no mesmo nível ali. Também quem estudou para um simulado Somos, um simulado que
trabalha essa visão conteudista do Enem, mas também trabalha essa linguagem própria do Enem para humanas, para linguagens, conseguiu se sair muito bem, né? Acredito que não teve tanta dificuldade, e prova de humanas também mais rápida de fazer que linguagens, então eu acho que foi muito tranquilo, o tema da redação foi bem legal, então acredito que esse dia 1 do Enem, ele veio até bem esperado, que eu esperava do Enem 2023, só que eu até esperava um nível um pouquinho mais de dificuldade, né? Esperava um pouquinho acima, eu estudaria um pouquinho acima todos os anos e foi ali mais tranquilo. Espero que em 2024 agora esse padrão permaneça, né? Continue assim, pro bem dos vestibulandos, de quem tá estudando pro Enem, tá pensando nesse modelo de prova, né? Mas, assim, gostei da prova do dia 1, achei que foi bem coerente, acho que não tivemos tantas divergências. Eu não olhei os outros gabaritos, mas olhando o Enem ali, a gente vê que não teve tanto problema com o gabarito, tantas polêmicas, não vi tanto isso no dia 1 desse ano, então achei que o ano tava bem legal. Agora vamos falar do dia 2, né? Bom, dia 2 eu esperava uma prova muito mais pesada. Eu esperava que matemática e naturezas viesse assim, judiano, tá? Mas fui surpreendida, principalmente naturezas. Naturezas, o ano passado eu fiz, né, o Enem, não lembrava, nossa, eu notei que um ano sem estudar esse conteúdo de vestibular, pensando no ano passado, não, no ano 2022, né, em 2022, um ano sem estudar, eu pensei, nossa, muito conteúdo que eu já esqueci. Então, quando eu fui encarar essa prova do Enem 2023 de Ciência da Natureza, pensei, nossa, vai ser muito difícil, não vou lembrar muita coisa, vou até dar uma desanimada de fazer essa prova, mas já consigo analisar assim o nível, ver se caiu o que costuma cair. Fui fazer a prova, fui surpreendida, tá? A prova de natureza eu achei muito mais, assim, muito é uma palavra muito pesada de falar, mas achei mais fácil do que o ano passado, do que nem 2021 principalmente. Eu esperava uma prova mais cansativa, não achei cansativa. Ela cobrou conteúdos que não costumam ser tão cobrados no Enem, como a parte de anticoncepcional, né, métodos anticoncepcionais, algumas coisas assim. Cobrou. Mas os conteúdos que ela cobrou extra, assim, você não vê todo ano no Enem, você não vê tanto nos simulados caírem, né, nos simulados assim que tentam simular a prova do Enem, a gente acaba não vendo esses conteúdos com tanta frequência. Ela cobrou esses conteúdos mais de uma forma assim, suave até. Se você já passou por esses conteúdos, você conseguiria desenvolver a questão. Então a prova me surpreendeu no quesito de dificuldade. Achei que ela viria mais pesada. Eu consegui resolver ali 1 hora e 10 a prova toda, porque não tinha conta quase. Tinha muito conceito, né? Muito conteúdo. O que também pode ter confundido muitas pessoas, tá? Conteúdos que geralmente são cobrados no final, são cobrados não, né? São passados nos cursinhos no final do ano, acaba que muita gente não consegue ver, começa novo um ciclo e acaba não conseguindo ver tudo, e aqui fica aquelas pendências. Eu acho que isso talvez tenha pesado em questão de acertos em natureza, tá? Mas eu esperava realmente uma prova mais difícil e me surpreendi que a prova foi mais tranquila. Para 2024, eu esperaria ainda uma prova muito mais difícil do que essa prova do Enem 2023. Assim, se eu vou estudar, né, para naturezas, eu estudaria pensando assim, a prova é mais difícil, eu vou estudar mais conteúdo, mesmo aqueles conteúdos que eu geralmente não costumo estudar no final do ano, porque não dá tempo, começar por eles, começar de trás para frente, né, ainda mais se não fosse o primeiro ano, pra garantir que você vai abranger, porque eu acho que a prova não estava assim, nossa, você precisa saber tantas coisas, muito assim, fórmulas, muita conta, não. Você precisa saber alguns conteúdos, trabalhar alguns raciocínios, acho que é isso que a prova estava cobrando, a palavra raciocínio, em cima de alguns conceitos de natureza, assim, não tanto, conteúdo, muito drástico, sabe? Eu acho que foi isso que eu senti da prova, e olha que faz 2 anos que eu não estudo naturezas, me surpreendi positivamente, achei a prova, assim, bem legal de fazer, acabei me empolgando na hora de fazê-la. Então, eu espero que vocês tenham conseguido ir bem nessa prova, e quem for estudar para o Enem 2024 não usa como parâmetro tanto essa prova. Usa como parâmetro para pensar, olha, vai cair conteúdo variado, mas não em nível de dificuldade, porque acredito que essa prova foi um nível assim mais fácil do que os últimos anos têm vindo, tá? E agora, última área, matemática. Matemática, do mesmo jeito de naturezas, eu achei que viria assim, uma prova bem equilibrada, né? Na verdade. Eu achei que viria uma prova com questões muito difíceis, com questões super fáceis, questões médias ali, como esperado de matemática, sem fugir muito. Não achei que ela fosse fugir muito. E fui levemente surpreendida também, porque esperava ali uma questão de análise combinatória mais difícil, uma questão de projeção ortogonal, que você não entende o que está acontecendo, e não teve isso. Ela cobrou bastante conceitos,
que podem ser confusos, tinha várias continhas que você tinha que fazer e isso podia atrapalhar, né? Mas em quesito nível de prova, acredito que o TRI não vai valorizar tanto quanto valorizou no ano passado. Poucos acertos, tá? Mas especulação minha, vamos ver agora na próxima semana como que isso acontece, né? Mas assim, esperava também uma prova um pouco mais difícil. Acredito que quem estudou bastante matemática, que tava fazendo assim, chegando perto dos 40, conseguiu fazer mais de 40 tranquilamente, porque tava ali no ritmo. Muita gente também pode ter, como eu disse, se confundido com algumas continhas, errado, se frustrado por errar algumas coisinhas bobas, né? Mas a prova em si estava bem coerente, digamos assim, com uma pessoa que estuda pro Enem, pensando nas provas dos anos anteriores, sabe? Então, em geral, eu achei o Enem 2023 mais fácil. Não quero ser irresponsável falando isso, porque tem níveis de dificuldade. Assim, pensando, a minha análise, olhando para 2022, para 2021, para 2020, eu esperava uma prova um pouquinho mais alta em exigência de conteúdos, em cobrança, sabe? E ela vem bem padrão, que é super positivo para quem tá prestando o Enem, para esperar que Enem 2024 você estuda um pouco acima e ainda você vai estar ali acima mais do padrão que seria a prova. E se a prova for muito mais difícil, porque, né, acaba vindo os conteúdos que podem confundir, ou um nível mais pesado, ou um tema de redação mais complicado, porque a hora da prova é muito diferente do que quando você está estudando em casa, né? Você vai estar preparado do mesmo jeito. Então, assim, eu esperaria para o Enem 2024 o mesmo balanço para o Enem 2023, só que isso daria um pouco mais acima, tá? Com spoiler, na verdade, pensando pro próximo vídeo aqui, que vai sair no canal, já como eu estudaria se eu começasse do zero. Se eu fosse estudar agora pro Enem 2024, começando do zero, tá? Pensando em que eu quero ser aprovado esse ano, pensando em subir ali mais de 30 acertos, que foi o que aconteceu com vários dos meus mentorados. Eu vou falar disso pra vocês no próximo vídeo nesse canal, então se você vai começar a estudar pro Enem, não perca o próximo vídeo, tá? Coloca aqui também nos comentários pra mim o que você achou do Enem 2023, o que você espera pro Enem 2024, se você concorda com a minha opinião, se você discorda, se você fez o Enem 2023 no dia é outra sensação, como eu disse, ou se você fez em casa e vai começar agora a estudar, tá? Quero saber, vamos voltar a interagir aqui pra me animar, pra me voltar a gravar, pra voltar pro canal aqui trazendo bastante coisa pra vocês que 2024 promete, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!